Você nunca disse o seu nome. Ada. Meu nome é Ada Wong. Quando Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City foi lançado lá no ano de 2021, a produção já estreou nos cinemas recebendo diversas críticas negativas. Parte pela crítica especializada e também a outra parte pelos fiéis fãs da franquia dos games que vieram lá do PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox e por aí vai. Eu também posso me incluir nisso, tá? Diga-se de passagem, porque eu também sou fã da franquia de jogos Resident Evil. Mas enfim. E aí agora em 2024 eu fui conferir pela primeira vez essa produção. Eu demorei muito para poder assistir porque eu realmente estava escutando o que os fãs estavam falando. Nossa, esse filme é péssimo, nossa, esse filme é horrível, nossa, esse filme é um lixo. E aí eu falei, bom, tá na hora de assistir, já que eu fiz a maratona aqui no canal da franquia da Milla Jovovich com seu esposo, o diretor e roteirista Paul S. Anderson, e tirar as minhas próprias conclusões. Quando o filme ele inicia, nós já somos apresentados aí aos personagens principais. E uma coisa que eu achei estranho é que foi tudo muito rápido. Em poucos minutos de tela, quando o filme ele tinha de fato começado depois da sua introdução, nós já conhecemos aí os personagens famosos das franquias dos jogos que apareceram aqui nessa produção. Porém, quando esses personagens eles chegam e eles são apresentados, eu percebi uma coisa que me deixou já com o pé atrás. E aí eu já lembrei das críticas negativas. É claro que enquanto eu assistia eu tentava não lembrar do que o pessoal falava, mas isso daí não tinha como. Os personagens eles estão completamente descaracterizados. Ora nos seus trajes, nas suas vestes e ora nas suas personalidades, nos seus comportamentos e também nas suas atitudes, que quem é fã da série sabe que isso é algo crucial. Mas enfim, e aí eu vi isso e pensei, nossa, esses personagens estão muito descaracterizados, não parecem aqueles que eu cresci jogando, que eu cresci, que cresceu junto comigo. Foi isso que eu pensei. Mas aí eu pensei também, releva, calma que o filme só começou. Você está nos primeiros minutos e vamos ver como isso vai se desenrolar. E olha que isso continuou. Em nenhum momento eu vi aqueles personagens realmente caracterizados com quem eles estavam de fato interpretando. Eu sei que esse filme aqui é baseado na franquia de grande sucesso dos games. Eu sei que existem coisas que não precisam ser levadas tão a sério. Só que a descaracterização de personagens é algo que o público sempre criticou e sempre vai criticar. Inclusive, se você souber de alguma produção que se baseou em outra antiga, enfim, aonde houve uma descaracterização de personagens, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Enfim, e aí eu tentei relevar isso, só que eu parei e pensei, não, cara, simplesmente não dá. Eu sei que o filme ele é baseado na franquia, ele não precisa seguir exatamente como é nos jogos. Isso também aconteceu com a franquia da Milla Jovovich, na franquia do Resident Evil, que tiveram 6 filmes com o diretor Paul S. Anderson. Porém, lá eu acho que dava para relevar um pouco mais. Aqui, sinceramente, não. E eu acho que esse daí é o grande problema desse filme. É o título. Se chamar Resident Evil é algo muito pesado. Porque quando se coloca um título desse em um filme, se ativa aí uma grande movimentação dos fãs, que não são poucos, da franquia Resident Evil, principalmente dos games,
que já vão chegar em uma expectativa, já vão chegar esperando algo realmente mais próximo, mais fiel, o que as obras dos games estabeleceram ao longo dos anos. Então eu acredito que esse filme ele tem de fato dois problemas. O primeiro, que é de fato o título. É um título que daria para ser aí, por exemplo, um subtítulo, daria para ser aí um spin-off, por exemplo, sei lá. Tô dando um exemplo bem tosco. As Aventuras dos Zumbis. Bem-vindo ao Raycon City. Ou então As Aventuras dos Zumbis. Uma história baseada na franquia Resident Evil. Por quê? Porque assim tiraria um pouco o peso de ser um título. Caramba, é Resident Evil. E sinceramente, enquanto eu estava assistindo essa produção aqui, eu não senti que esse filme era um filme de Resident Evil. Parecia um outro filme de zumbi qualquer, com mutações genéticas, utilizando aí diversas referências às franquias dos jogos. Um outro grande problema que eu identifiquei aqui também nessa produção é que eu senti que esse filme, ele de fato começou, digamos assim, depois dos seus 50 minutos. Então, os primeiros 50 minutos, eles apresentam sim os personagens, tentam desenvolver uma coisa ou outra, só que realmente eu não senti que ninguém foi desenvolvido ali, mas são os primeiros 50 minutos que são completamente arrastados e completamente desinteressantes. Por diversos momentos eu me senti cansado, eu me senti exausto enquanto eu assisti esse filme, o que é de fato péssimo. Não estou querendo dizer que todo filme ele tem que ser muito agitado, tem que ser muito dinâmico, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que enquanto eu assisti essa produção, durante os 50 primeiros minutos, eu não fiquei interessado em absolutamente nada, porque o filme ele não trouxe suspense, ele não trouxe mistério, ele não trouxe desenvolvimento de personagem, é somente um filme por fazer. E sinceramente, depois que eu assisti essa produção, eu cheguei a uma conclusão de que esse lançamento ele foi feito somente para lucrar, para gerar dinheiro, porque sinceramente é uma produção que eu de fato não gostei. O roteiro eu não achei muito bacana. Na verdade, não é que ele seja ruim, mas ele também não é bom, é uma coisa ok. E eu acho que esse ok do roteiro, ele se aplica a tudo desse filme. Então assim, é um filme que ele tenta ser Resident Evil, só que ele não é. E ele tenta ser Resident Evil, trazendo aí diversas referências aos games. Então, assistindo essa produção aqui, eu consegui identificar aí algumas referências. E isso é de fato uma coisa bacana, uma coisa positiva. Só que não foi suficiente para eu identificar esse filme como filme Resident Evil. As referências são boas, só que isso não salva o conjunto da obra. O conjunto da obra é esse que possui alguns erros e também alguns acertos. E entre os acertos, eu tenho que elogiar aqui a ótima trilha sonora desse filme, que é realmente algo muito bom. Uma trilha sonora que realmente, enquanto eu estava assistindo, eu parei e pensei, nossa, essa é uma trilha boa, é uma trilha bacana. O filme ele possui diversos erros, mas uma das qualidades que é inegável, pelo menos para mim, foi de fato a sua trilha sonora. O filme também conta com alguns momentos, ainda que sejam poucos, que são bons e ao mesmo tempo que são tensos. Porém, toda essa tensão, ela se perde por conta da atuação dos personagens. Sim, em alguns momentos eu estava assistindo esse filme aqui e parecia que os atores eles não estavam se entregando, parecia que os personagens eles não estavam ali. E isso é uma coisa muito, muito, muito ruim, porque as atuações elas já não eram boas, as
caracterizações dos personagens foram completamente descartadas. Então esse conjunto aí fez com que os personagens eles fossem completamente desvalorizados. E sinceramente, em nenhum momento dessa produção, ainda que tivesse alguns pequenos momentos tensos, eu me importei com algum personagem, porque parecia que os personagens eles estavam ali vagos. Então assim, não me importei com ninguém, não me envolvi com a história, achei as atuações ruins, as caracterizações são péssimas. E aí, é isso que nós temos desse filme com o título de Resident Evil. Título esse que poderia ser qualquer outro, mas que carrega aí o peso da franquia Resident Evil em seu título. Título esse que fez com que gerasse muito impacto entre os fãs, que gerou aí de fato muito dinheiro. E assim, voltando a falar novamente dos personagens, é tanto personagem importante que tem aqui nesse filme que você de fato não consegue se importar com ninguém. E as relações entre um personagem e outro, ainda que eles sejam ainda que sejam irmãos, são vazias, são vagas. Nós temos ali, por exemplo, a Claire e o Chris Redfield. Eles são irmãos, só que aqui nesse filme eles não passam a sensação de serem irmãos. Parece que eles falam somente por falar. É uma coisa que fica vazia, é uma coisa que fica muito vaga. E aí quando você olha para cada personagem de forma individual, isso também se aplica. São personagens vazios, são personagens vagos, são personagens que estão ali por estar. E no fim, você não se importa com ninguém. Para Resident Evil, bem-vindo ao Raccoon City, lançado no ano de 2021, a minha nota é somente ok. É somente um filme assistível. É somente um filme para poder passar o tempo. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentive muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!